Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nesse 32º domingo do tempo comum, cujo evangelho nos é muito oportuno, muito propício, e de forma concreta e de maneira contundente nos toca a todos. Mostra-nos quais são as características fundamentais de Deus, quais são as prioridades de Deus nesse mundo e para conosco. Como é que anda o pensamento dele em relação a nós? É muito bom a gente perscrutar os pensamentos de Deus, encontrar, ainda que de maneira muito incipiente, o caminho que Deus utiliza para relacionar-se conosco. Porque quando a gente conhece um pouco melhor a Deus, naturalmente a gente se dá a conhecer. Uma vez que todos nós, eu e vocês, fomos criados à sua imagem e semelhança. Conhecer a Deus significa conhecermos. À medida que nós nos conhecemos, também chegamos mais próximo dele. O texto de hoje tem 2 observações que eu acho fundamentais. Primeiro, Jesus estava sentado no templo, bem diante do cofre das esmolas, e ele observava as multidões que depositavam as suas moedas naquele cofre. Davam as suas contribuições e as suas ofertas para o templo, a sinagoga, a igreja. O que é que a gente pode tirar daqui? Uma primeira lição importante é que nosso Deus é aquele que nos observa. Deus é aquele que nos observa. Em outras passagens do Evangelho, Jesus Cristo dizia: Deus é aquele que vê o que está oculto. Deus é aquele que vê o que está escondido. Deus é aquele que percebe as nossas intenções antes de expressá-las, de manifestá-las visivelmente. Deus já sabe quais são elas. Para mostrar que o mais importante na nossa vida não é o que a gente faz necessariamente, porque isso é o que os outros veem, servem para que nós fiquemos bem na fotografia diante das pessoas e nós cuidemos da nossa autoimagem relativamente a elas. O que Deus quer e o que lhe interessa é o que está por dentro, é o que nos antecede nas coisas que fazemos, é o que está no coração, é a nossa intencionalidade. Qual é a intenção com que nós fazemos todas as coisas que nós fazemos? A isso pertence a cada um. Só nós e Deus sabemos. Mas sempre podemos purificar as nossas intenções, porque uma vez purificadas, nós também vamos qualificar mais e melhor o que vem depois dela, que é o seu resultado concreto em termos de ações, em termos de atitudes, e em termos de resultados e consequências que as nossas atitudes naturalmente provocam nas pessoas e no mundo como um todo. Voltemos então, Deus é aquele que nos observa. Nada do que nós fazemos escapa à observação contínua e permanente de Deus. Nada há escondido que não venha a ser revelado, dizia Jesus Cristo.
Ele nos observa não para julgar, e aqui é um dado importante, não para julgar, não para criticar, não para apontar o dedo e condenar, não para tirar pedras contra nós, mas sobretudo observa-nos para nos ajudar, apontar caminhos, oferecer-nos ensinamentos e lições, abrir-nos perspectivas. Especialmente, Deus nos observa para ensinar-nos a olhar para nós próprios, observarmos a nós próprios, nossas atitudes cotidianas frente a todos os apelos e desafios que instantaneamente a vida nos faz. A observação de Deus para nós permite-nos, instiga-nos, movimenta-nos em prol da nossa própria observação. Então é imprescindível que nós nos observemos, que nós pratiquemos a autoobservação como uma disciplina, um método que a gente pega nele e vai para frente todos os dias e nunca baixa a guarda, porque no momento que a gente deixa de se observar, a gente faz uma bobagem. No momento em que a consciência e a atenção foge de nós, nos escapa, podemos colocar todo um trabalho anterior de uma vida a perder. Não baixemos a guarda na auto-observação. Observemos as nossas ações, porque uma coisa é certa: como nós fazemos uma coisa hoje, é como nós faremos todas as coisas a vida toda. Não fiquemos esperando que nasça por um milagre de Deus, de forma inusitada e repentina, uma fórmula com que nós vamos fazer as coisas importantes que nos esperam na vida, num futuro próximo ou distante. Isso não vai acontecer. Nós tendemos a repetir as mesmas fórmulas que aplicamos às coisas cotidianas, aparentemente banais e triviais do dia a dia, mesmo nas coisas grandiosas. Por isso que é importante prestar atenção na forma com que a gente faz todas as coisas, mesmo as mais simples, as pequenininhas, para as quais nós não damos lá muito valor e muita importância, porque é o jeito que a gente aprendeu e vai aplicar a todas as outras coisas na vida a partir de então. Observação, auto-observação, autoconhecimento, que eu gosto mais de dizer autocompreensão, porque quando a gente fala em autoconhecimento, a gente apela para uma dimensão muito racional, muito intelectual, abstrata da vida, e a vida é muito mais do que uma intelecção. Autocompreensão não, é um conhecimento com o coração, com vida, com alma, com emoção, com aquilo que somos nós, no sentido mais holístico e includente do termo. Auto-observemos-nos, autocompreendamos-nos. Esse é o termo que nos instiga no Evangelho de hoje. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma história que eu acho maravilhosa, que dizem ser verdadeira, aplicada a um sujeito chamado Baal Shem. Baal Shem, ele é fundador de uma espécie de dissidência do judaísmo clássico no século XVII. Essa dissidência é chamada de Hassidismo. E esse homem tem uma influência grande, não só no judaísmo, mas também na cultura oriental daquele tempo. Era alguém que pensava com a sua própria cabeça. Era alguém que fazia questionamentos acerca do interior da sua religião. Era alguém que se propunha a oferecer coisas diferentes, fora da caixinha com que todos pensavam a religião judaica naquela época. E o que é que se diz dele? Uma só história, dentre muitas outras. Ele era um sujeito muito introspectivo, silencioso, meditativo, e por isso tinha a cabeça muito no lugar. Todas as noites, por volta da meia-noite, ele passava por um palácio que era bem vigiado, ia a um córrego, um lago, e ficava à beira do lago, sentado em posição de yoga, coluna ereta, olhando sem destino para o horizonte, por cima das águas. O vigia do palácio via aquele movimento
do Baal Shem, todas as noites. E ficou muito curioso. Depois de várias noites, ele não se conteve na sua curiosidade e foi até aquele sujeito. Ele perguntou: olha, diga-me uma coisa, o que é que o senhor faz aqui todas as noites, sentado à beira desse lago, olhando para o horizonte? E o homem disse: bom, já que o senhor me perguntou o que é que eu faço, eu quero saber também o que é que você faz. Ele disse: eu sou vigia aqui do palácio, esse palácio do lado. Ele disse: ah, que coisa interessante, eu também sou vigilante. Alguém disse: você é vigilante de quê? Aqui não tem mais nenhum outro palácio, não tem nenhuma casa grande, não tem nenhuma mansão, aqui não tem nenhuma loja, nenhum depósito, aqui não tem nem mesmo rebanhos. O senhor vigia o quê? Ele disse: ah, eu esqueci de lhe dizer, eu sou vigilante de mim mesmo, eu sou observador de mim mesmo. E o homem, mais intrigado do que nunca, lhe perguntou: e quem é que lhe paga para isso? Para o senhor vigiar a si próprio? Porque todo mundo tem que ter um patrão, e aquele que faz tem que ser remunerado. Quem é que lhe paga? Ele disse: meu senhor, olhe, o que eu faço é de uma grandeza tão grande que já se paga a si próprio. Nenhum tesouro neste mundo seria capaz de fazer frente ao que eu faço. Não compensa. Ele diz: ah, então eu também quero ser um vigilante desse. Eu já estou cansado de trabalhar nesse palácio e ganho pouco. Ele disse: então só é o senhor mudar a direção da sua observação, da sua vigília cotidiana, porque o senhor vigia coisas e pessoas que estão do lado de fora de você, à sua frente, do seu lado, e eu vigio a mim próprio. Todas as ocorrências internas, todas as demandas que vêm do meu coração, da minha cabeça, da minha alma, tudo aquilo que me movimenta, antes que eu me ponha em movimento, mude a sua direção. Está na hora da gente começar a olhar para dentro da gente, ser vigilante da gente, mais ou menos ao modo dos antigos, naquelas cidades medievais. Na Europa tem muito disso. Aquelas cidades que são muradas, tem umas muralhas enormes. E o que é que acontecia? As pessoas ficavam protegidas dos invasores, que eram muitos e frequentes naquela altura, com diversas e recorrentes guerras de conquista. E as pessoas ficavam protegidas por dentro das muralhas. E havia vigilantes no pórtico das cidades, bem na entrada, ali apostos. Eles não faziam nada, apenas olhavam quem entrava e quem saía. Davam-se conta das entradas e das saídas, olhando para o rosto de cada um. Nós deveríamos estar nessas portas de nós próprios, olhando o que entra dentro de nós e o que sai de nós. Talvez a gente se conhecesse um pouco melhor, talvez a gente ficasse impactado com tanta coisa que a gente não gostaria de que entrasse. E mais ainda com outras coisas que a gente não gostaria nunca que saísse. É importante que haja esse cuidado. Ora, se Deus é aquele que nos observa e valoriza tudo que nós fazemos, é para que também nós nos observemos e passemos a valorizar todas as nossas ações. Então não deixemos que Deus nos observe sozinho. Observemos com Ele a nós próprios. Vejamo-nos na presença dEle, com os olhos dEle. No fundo, o que Deus quer é que nós olhemos a nós próprios com os olhos da nossa consciência. Como é que a gente se observa na presença de Deus? É usando a consciência da gente. A consciência da gente é, por assim dizer, a porção de Deus dentro de nós. Se alguém quiser saber onde é que Deus mora em mim, olhe para a sua consciência. Uma das coisas mais importantes. A consciência, na verdade, deve ser soberana, reinar sobre nós. Ela é essa parte de Deus que nos habita. É a nossa constituição interior. Não tem uma constituição em todo o país, com um monte de leis e regras? Há uma constituição dentro de nós. Antes de obedecermos às leis de fora, obedeçamos essas leis, que a nossa constituição interior é equivalente à nossa consciência, determinou, ditou para nós desde sempre. Às vezes eu fico pensando,
que as pessoas ficam horrorizadas porque em alguns países estão debatendo, e alguns já liberaram há bastante tempo, o aborto. É possível, desde que a mulher queira, dentro de determinados períodos. E diz, mas isso é impossível, isso não pode acontecer. E nós cristãos católicos nos debruçamos nessa luta e fazemos disso uma bandeira de guerra, de vida ou morte. É só você não fazer. É só você não caminhar por aí. Não ligue muito para aquilo que as constituições dos países externas a nós estão decidindo. E a tendência no mundo leico e laico como o nosso é cada vez mais os países todos contemplarem essas normas e leis que liberam o aborto e outras coisas mais, como a eutanásia. Mas você que tem fé e acredita que não deve ser por aí, não faça, dê seu testemunho. O que a gente tem que brincar? Às vezes, as bandeiras que nós empunhamos por fora escondem uma incapacidade de ser coerente por dentro. Então é preciso que haja uma lei que nos sustente, que nos motive lá fora e que de alguma forma justifique a minha posição, porque se eu tiver que fazer isso sozinho, eu não vou ter coragem, eu não vou fazer, eu vou sucumbir, eu vou pelos outros. Então é muito importante que essa consciência, que a nossa constituição interna prevaleça. Santo Tomás de Aquino foi um santo dominicano medieval, doutor da igreja. Ele era muito querido e de uma inteligência fora do comum, bisabitual. Ele escreveu a maior suma teológica, tratado teológico que se tem na face da terra. São mais de 20 volumes enormes. Isso na Idade Média não era fácil. E ele fala sobre todos os assuntos que você possa imaginar. Um deles ele fala sobre a consciência. E diz assim: a sua consciência é a coisa mais importante que existe na sua vida. Obedeça. Ele era professor e ele falando sobre esse assunto, um aluno disse: professor, diga-me uma coisa. O senhor defende tanto a soberania da consciência. Agora, se o Papa me pede uma coisa, e eu sou católico, e a minha consciência me pede outra coisa, diferente daquela que o Papa me pede, a quem é que eu devo obedecer? Ao Papa, à minha igreja ou à minha consciência? São Tomás olhou para ele e disse: olhe, obedeça sempre à sua consciência, porém, procurando esclarecê-la, alargá-la, ampliá-la. Porque pode ser que lá na frente você perceba e se dê conta de que aquilo que o Papa pede de você não seja tão diferente do que aquilo que a sua consciência também lhe pede. Às vezes a nossa consciência é muito estreitinha, muito pouco esclarecida, e é preciso que nós abramos esse espaço consciencioso para que dentro dela caiba mais coisa do que até então a gente foi capaz de acolher como importante. Esclarecer a nossa consciência é de fundamental importância para todos nós, porque há pessoas que têm uma consciência muito estreita, muito fechada, extremamente escrupulosa. Vem erro, pecado, falta em tudo, condenação em tudo, e essas pessoas não serão ajudadas, não vão para frente. E há outras pessoas que, ao contrário dessas, têm uma consciência relapsa, relaxada, uma consciência extremamente desleixada. Para esses nada é pecado, tudo está bem, tanto faz matar ou morrer, isso é a vida mesmo. Essas pessoas também não vão chegar a lugar nenhum, não alcançarão um bom termo. É preciso o ponto de equilíbrio, nem fechadas e nem escancaradas. Encontrar o meio termo, aquilo que o próprio São Tomás dizia, que o equilíbrio está no meio, a sabedoria está nos intermédios, nunca está nos extremos. E é preciso que a gente encontre esse meio termo e viva a partir dele. A segunda coisa do Evangelho é que Deus é aquele que observa o que fazemos do nosso dinheiro, onde nós o colocamos, como nós o gastamos, de que modo nós o investimos, em que proporção nós o fazemos.
e a serviço de quem nós o colocamos. Jesus está no templo, sentado diante do cofre das esmolas e observa o movimento das pessoas, pobres ou ricas, que lá depositam as suas ofertas. Nosso Deus se dá conta desses pormenores, coisas que para nós talvez não tenhamos o alcance dessa verdade. Achamos que Deus é alguém que está lá nas alturas, vendo coisas importantíssimas e não percebe o nosso cotidiano, os nossos movimentos mais corriqueiros da vida. Não é assim. Com isso a gente aprende algo muito importante, e atenção para isso: a nossa espiritualidade, compreendida enquanto relação com Deus, passa obrigatoriamente pelo nosso bolso. A nossa espiritualidade toca a matéria que somos nós e que possuímos nós. Pela forma concreta com que nós nos relacionamos com os bens materiais, com o dinheiro que nós possuímos. Aliás, eu costumo dizer que nas coisas materiais, nas coisas espirituais, nós devemos ser materialistas. Nas coisas espirituais, não seja espiritual. Senão você vai ter uma espiritualidade alienada, alienante, nas alturas. Seja o mais concreto e materialista possível. Agora, nas coisas materiais, seja espiritualista. Nas coisas materiais, imprima o espírito. Tenha um propósito que seja maior do que eras, maior do que você. Aí dá tudo certo. A gente consegue obter o devido equilíbrio. Talvez, e não se escandalizem com isso que eu vou dizer, talvez a nossa tarefa nesse mundo seja destruir todos os céus que povoam a nossa cabeça, para ver se de uma vez por todas a gente aprende, pelo amor de Deus, a viver na terra. Porque nós estamos sempre fugindo da terra, buscando uma espiritualidade meio alienante, alienígena, fora da nossa vida, do nosso contexto, buscando Deus onde Deus nunca quis estar, longe de nós, no céu que nós imaginamos que seja lá em cima, nessa abóbada, depois das nuvens. E aí nós andamos de avião, passamos das nuvens e continuamos olhando para cima e não enxergamos absolutamente nada de Deus. Porque Deus nunca esteve e nunca quis estar, a não ser onde nós estamos. Deus nunca quis se preocupar com as coisas lá de cima, a não ser com as coisas aqui de baixo. E todas as vezes que nós, na época de Jesus Cristo, queríamos trazê-lo para uma realidade futura, ele nos colocava na realidade presente. E é importante que nós não nos alienemos, não fujamos dessa verdade de Deus. Aliás, quem não aprendeu e não consegue ainda conviver decentemente com as coisas materiais, esqueça a espiritualidade. Não vai construir espiritualidade. E a espiritualidade que construir a partir disso será uma fantasia, uma quimera, uma ilusão. Não será uma espiritualidade sólida, consistente, que mereça a confiança de quem quer que seja. E o mundo está povoado de falsas espiritualidades, aquelas que são forjadas na base da emoção. Aí eu fui na igreja, eu fui na experiência de oração aqui e acolá, eu fui na adoração do Santíssimo, chorei tanto, tal. Quando você chora e se emociona diante de um evento, de uma atividade litúrgica, você não está mostrando que tem fé, apenas está mostrando que é capaz de chorar quando é provocado. Só isso. Nada mais. Não se luta. Então a espiritualidade forjada nessas coisas, ela não tem pernas para caminhar e não vai nos levar a lugar nenhum. Em outras palavras, se você não consegue conviver pacificamente, harmoniosamente com as pessoas aqui na terra que Deus colocou na sua frente para conviver, esqueça os anjos, os querubins, os serafins e as milícias celestes, você não vai conviver com eles. Quem não encontrar Deus aqui na terra, tampouco o encontrará no suposto céu. Esse é o espaço em que nós fomos colocados para tocar Deus. Esse é o começo do céu aqui na terra.
Porque muito mais do que vislumbrar um céu depois da morte, nós somos chamados a trazer os valores do céu, nos quais acreditamos, para a vida terrena. Então a eternidade não é outra coisa senão uma provisoriedade bem vivida, concretizada, alicerçada em nós, no aqui e agora das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.